Bom, eu já queria começar o primeiro vídeo desse canal já comentando que esse tipo de conteúdo aqui, com essa folha quadriculada e esse estilo de desenhar coisas simples para exemplificar assuntos que podem ser um pouco mais complexos, eu peguei de outro canal. Eu peguei essa ideia de outro canal, um canal que se chama Corre de PhD, um canal que eu achei muito interessante, comecei a acompanhar faz pouco tempo. E eu gostei do jeito que o rapaz do vídeo explica as coisas de uma forma muito didática e ele desenha coisas simples para exemplificar o que ele está falando. Então, como eu acho que eu vou ter mais facilidade de explicar certas coisas, ainda mais técnicas, desenhando, eu quis fazer um vídeo nesse estilo para mim ver como é que eu consigo desenvolver certos assuntos. E então eu vou tentar, né, basicamente nesse vídeo explicar testes automatizados e por que que eu acho que todos deveriam conhecer testes automatizados desde o começo da sua jornada na programação. Eu poderia começar falando primeiro de alguns pensamentos que as pessoas têm normalmente, né, sobre esses testes. E é muito comum, né, que as pessoas pensem que os testes automatizados não servem para todo mundo, né? Ou que, sei lá, o cara pensa, pô, não vou fazer teste, isso aqui é só para empresa grande, empresa com código enorme e tal, essas coisas assim. Mas a resposta é que às vezes não, e depende muito, na verdade. Mas é sempre bom que você vai fazer um projeto, sempre tenha realmente ali algum teste para verificar o que você está fazendo, porque lá na frente você pode querer expandir esse projeto e no futuro talvez a feature que você fez lá atrás comece a dar problemas e você nem sabe que foi ela. Mas se você tivesse um teste automatizado, você não ia nem ter que se preocupar com isso. Então eu quero começar explicando isso. Bom, algumas pessoas, né, realmente pensam que vão perder muito tempo escrevendo teste, mas é impressionante como elas não poderiam estar mais erradas nesse assunto, né? De estar pensando que está perdendo tempo, porque os testes, na verdade, eles vão te salvar muito mais tempo do que você pensa. Bom, e partindo agora de uma história, barra exemplo, barra qualquer coisa que dê para chamar isso, eu tenho uma coisa para contar, né, para poder dizer o porquê que eu acho tão importante os testes e por que eu acho que todo mundo deveria conhecer eles desde o começo. Eu desenvolvi um projeto, né, barra desenvolvi, né, porque eu não terminei, há um tempo atrás que se chamava Footstat. Esse projeto ele era um gerenciador, né, de times de futebol que, como eu posso dizer, ele tinha vários times de futebol e você podia controlar os seus jogadores e era um tenant, né? Então tinha vários times e cada time tinha o que? O seu treinador, podia ter mais de um treinador e jogadores, né? Vários jogadores. E nesse projeto eu nunca cheguei a fazer nenhum teste automatizado, porque realmente eu não conhecia, nunca tinha visto nada sobre, e estava só programando direto em PHP e estava fazendo tudo isso direto, não conhecia teste. E eu lembro que eu demorava muito tempo para testar algumas coisas, né? Que era o login, propriamente, tanto o login do treinador, quanto o login do jogador. E eu demorava muito, cara, nisso, né? Tanto no login, né, igual eu falei, e no registro. Só que o registro, cara, era pior, porque eu tinha que fazer o registro tanto. Eu não fazia o registro do jogador, porque ele criava direto esse registro, mas eu tinha que fazer o registro do time. E era uma coisa que era um pouco difícil, porque demorava tempo, tinha que colocar foto, tinha coisa que era 100% obrigatória, endereço, número, então era um negócio bem difícil e era chato, cara. Era bem chato de ficar fazendo, sinceramente. E eu não sei nem quantas vezes eu fiquei fazendo registro de jogador, fazendo um monte de coisa, cara. E eu realmente acho que se eu tivesse nessa época um teste automatizado, eu teria me dado muito melhor, porque eu ia ter salvo um puto de um tempo que eu não tinha para perder e eu ia ter até conseguido aprender mais realmente, ao invés de ter ficado só fazendo. Eu passei a maior parte do tempo fazendo os mesmos testes de login.
ao invés de ter feito um teste automatizado. E eu deveria ter conhecido isso desde o começo. Então, depois de contar essa historinha, eu queria dizer alguns dos tipos de testes que existem, né? Os principais, pelo menos, e explicar cada um deles para que você possa entender, pelo menos, né? Que espero que você possa entender pelo menos um pouco e sair desse vídeo aqui, sei lá, com vontade de aprender, ou espero que você aprenda alguma coisa realmente aqui. Bom, eu poderia começar explicando o teste mais simples, né, que tem, na minha opinião, que seria na verdade o teste que se chama teste unitário. O que consiste o teste unitário? Ele é basicamente, né, todos os testes são assim, mas basicamente o teste unitário ele é um código, né, que ele pode executar e como eu posso dizer? Ele pode executar e isolar certas partes de um código. Vamos supor que você está fazendo uma classe e nessa classe você pega um método específico que seja somar tal valor com um valor B, somar valor A com um valor B. E ele vai testar esse método e vai te devolver se está realmente fazendo o que o método realmente deveria fazer. Então, ele consegue executar tanto métodos quanto classes simples, né? Que daí aqui eu vou colocar aqui. Ele consegue aqui, ó, tanto métodos e também, em alguns casos, né, tem que ser realmente bem simples, classes simples, né? Classes simples. E esse é basicamente o teste unitário. Ele é um dos que você mais vai ter no seu código. Tanto que tem uma pirâmide que eu vou mostrar depois aqui, que é um método que você usa, que é para mostrar mais ou menos qual que é a quantidade de cada tipo de teste que você deve ter no seu sistema, para que não fique algo muito poluído. Bom, agora partindo para o segundo tipo de teste que eu vou mostrar aqui, é o teste de integração, né? Que consiste esse teste de integração? É meio óbvio, né, na verdade, mas o teste de integração ele vai poder testar se um módulo ou uma feature, né, do seu sistema, ela está se comunicando com, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, o banco de dados. Ele consegue verificar se está se comunicando com o banco de dados para que esteja tudo certo, tudo funcionando e esteja tudo se comunicando. Ele é diferente do teste unitário, porque realmente o teste unitário ele não consegue testar se está tudo se comunicando, se o tal módulo está se comunicando com o banco de dados. Então essa é a diferença entre os dois. E esse você, igual eu falei anteriormente, né, ele vai ter menos do que os testes unitários. Os testes unitários é o que mais vai ter, esse aqui é o segundo que mais vai ter. Mas ainda assim é menos que o teste unitário, obviamente. E bom, também para comentar sobre os testes de integração, ele é uma fase do teste de software que junta, né, módulos e componentes e eles combinam, são todos combinados, né, para testar tudo em grupo. Então ele verifica se diferentes partes do sistema, como API, banco de dados e microserviço, conseguem se comunicar e trocar dados corretamente, né? E bom, o último teste, né, que seria o teste E2E, né, ou end-to-end, que seria do fim para o fim, né? Que é o teste que basicamente ele consegue testar tudo junto, a sua aplicação toda, né? Que ele é um código que consegue testar quase toda a sua aplicação, eu diria. Eu não consigo cravar que é toda a aplicação, mas é quase toda a aplicação, realmente. Que aí vai ter aqui, ele vai poder testar o banco de dados, ele vai testar junto aí o front, o back. Então ele vai testar tudo junto. Ele é uma abordagem de teste de software que valida todo o fluxo, né, da aplicação, do início ao fim, simulando o comportamento real do usuário, né, diferente dos testes unitários de integração. Né, o E2E ele verifica se todos os componentes do sistema, como igual eu acabei de falar, né, o front-end e o back-end do banco de dados, e até serviços de terceiros funcionam corretamente em conjunto. Bom, eu também queria apresentar um modo de pensar, né, que eu estudei também sobre, que é o
colocar aqui embaixo, TDD. O que seria? A sigla significa Test Driven Development, ou né, o desenvolvimento orientado a testes, e ele é uma técnica de engenharia de software, né, onde os testes automatizados são escritos antes da implementação do código de produção, né, que eu vou fazer um desenho aqui, tentar exemplificar, né, de uma forma mais fácil, para que seja mais fácil de entender, né. Eu vou escrever em inglês mesmo, que seria o refactor, que parte aqui pro add test. Aí aqui ensure the tests fails write code me ensure the test passes, que é basicamente o que? É uma forma de pensar, como eu falei, né? E você começa aqui, né? Você adiciona um teste, e como você só adicionou o teste, você não necessariamente escreveu algum código ou pensou em alguma coisa e escreveu, então ele vai falhar, né? Basicamente. Então você vai fazer esse ciclo aqui, né? Que você vai adicionar o teste, certificar que ele falha, né? Que é óbvio. Depois você vai escrever o código, fazer com que ele passe, refatorar e você acaba um ciclo. Então, você seguindo esse ciclo, você vai conseguir adicionar testes completos e vai ser mais fácil. É um modo de pensar. Tem gente que não gosta, assim como muitas outras coisas, mas é algo interessante. Bom, eu também queria trazer aqui aquela pirâmide que eu comentei mais cedo, que é dos testes na aplicação, né? Eu vou tentar desenhar ela aqui de um jeito que não fique horrível, né? Então, deixa eu dar uma olhada. Estou pegando uma cola para poder olhar ali em cima. Bom, basicamente é o seguinte: da base para o topo é a quantidade. Então, quanto maior aqui, obviamente mais testes vai ter, né? Então, no começo aqui seriam os testes unitários, né? Que é o que vai ter mais. E também, quanto mais para baixo, mais rápido eles são. Quanto mais para cima, mais devagar. Então, aqui a gente tem os testes unitários, né? Os testes de integração vêm aqui. E a gente tem os testes E2E aqui. Aqui eu tenho um no meio aqui, só que eu acabei não explicando ele, então eu não acho interessante colocar ele aqui. Mas basicamente a gente tem os testes unitários, testes de integração e por último os testes E2E. Bom, e por último eu queria trazer aqui algumas ferramentas, né? Algumas não, duas, né? Que são mais comumente usadas para fazer esses testes. A gente tem o PHP Unit, né? Que é bem famoso, que ele é uma ferramenta tradicional de teste, né, automatizado no PHP, e ele utiliza uma estrutura baseada em classes e métodos para verificar se o código está funcionando corretamente. Bom, ele é bastante robusto, né, e amplamente utilizado, igual eu falei, e ele é considerado o padrão, né, para testes no PHP. E em segundo lugar, a gente tem o PEST, que ele é uma alternativa mais moderna e tal, né, construída por cima do PHP Unit, que simplifica, né, as escritas dos testes com uma sintaxe mais limpa e direta. E, bom, basicamente é isso. Esse é o vídeo que eu queria trazer sobre testes automatizados e por que que eu acho que isso deveria ser mais explorado desde o começo da carreira ou da jornada de uma pessoa que está aí interessada em trabalhar ou aprender programação. Eu espero que você consiga tirar alguma coisa desse vídeo aqui, alguma coisa de bom. E se caso eu tiver falado alguma merda aqui muito grande, ou se você acha que eu podia melhorar em alguma coisa, deixa no comentário aí pra mim, por favor, eu vou acabar lendo. Então, isso basicamente é isso. Muito obrigado.